Novamente, bom dia, bem-vindos, aqueles que chegaram após, né? E vamos realmente prestar atenção, né? Se desligamos os aparelhos, para que esse momento seja o nosso momento só nosso, né? Aquele momento em que a gente possa esquecer o mundo e olhar para dentro de nós mesmos. A nossa página de hoje... Vamos ler Doutrina Consoladora. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: conhecimento dos fatos, retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, o último parágrafo. O homem é um ser progressista. Progredir é sua missão na Terra, é seu maior dever. Leon Denis, O Progresso, capítulo 1. Conforta-nos saber que esta instituição mantém o trabalho evocativo dos mortos. Eles estão presentes sempre, nunca ausentes de todos os que lhes buscam a mensagem de apoio e paz. Já Allan Kardec ensinava que a vida continua na conceituação firme do fato e na clara evidência da comunicação. Na doutrina espírita, há dois conceitos elucidativos: o da sobrevivência da alma e o da comunicação dos espíritos. Qual é a religião que traz esta mensagem segura e eivada de exemplos? Qual é a que traz a certeza da sobrevivência, a certeza de que a comunicação é possível? Não queremos dizer que o Espiritismo seja a única religião verdadeira, mas é a única a afirmar e comprovar, por exemplos e circunstâncias, que aqueles que nos são caros jamais desaparecem. A doutrina espírita mostra-nos esses entes com as suas características principais, creditando-lhes a manutenção da personalidade. Traz-nos a noção exata de que eles continuam a ser o que foram enquanto encarnados. Acrescenta fato auspicioso: essas almas vivas, com suas características, também se aprimoram, nunca regridem. Qual é a religião ou filosofia que nos traz esse conforto? Qual é a que nos faz entender a sobrevivência e a firmeza do mundo espiritual? A doutrina espírita mostra à sociedade, através da mediunidade, que os espíritos criam suas cidades, locais para a sua vivência. Também é da doutrina espírita esta conquista, a visão de que os espíritos se reúnem em comunidades próprias, afins, escolares, hospitalares, etc., sempre objetivando atender aos que chegam e preparar o retorno dos que cumpriram a etapa espiritual. É doutrina consoladora, de apoio, de paz, que mostra que ganhamos o mundo espiritual de acordo com nossa atividade no bem, nas sucessivas encarnações. Mostra o mundo espiritual firmemente plantado na lógica. Mostra os mortos, os que se foram, em comprovação das palavras de Jesus, quando nos dizia que iria preparar-nos lugar no plano espiritual. Quantos entes queridos que saem do plano carnal e criam espaço nas cidades em que se abrigam para os que ficaram e um dia para lá retornarão. São pais que dizem aos filhos, parentes que dizem a parentes, que não se desesperem. Religião consoladora, religião de paz, formosa religião,
que convoca os vivos a permanecer vivos, sem antecipar a morte, que os afastaria dos entes queridos, a viver para crescer espiritualmente, a lutar, trabalhar, orar, silenciar, progredir, prosseguir. Kardec sintetiza o movimento perpétuo das almas. Nascer, viver, morrer, renascer ainda outra vez. Esta é a lei. Apesar da crítica de alguns, estas palavras se aplicam perfeitamente à ideia do codificador. Certifiquemo-nos de que as nossas lágrimas não são de desespero, e sim de paz. Acreditar aos que se foram à vida é suprema conformação às leis de Deus. É suprema consolação. Eis o que vos deixamos para a meditação desta tarde. O irmão Leon Denis. Do livro Em Torno de Leon Denis, editora Celde, Psicofonia de Altivo Pampiro. Então, depois dessa linda leitura da manhã de hoje, vamos nos unir em uma oração para que a nossa reunião de hoje, de estudos e passes, seja muito abençoada. Pai misericordioso e justo, querido Mestre Jesus, querida espiritualidade dessa casa tão amiga, que nos recebe sempre de braços abertos, nos sustenta, nos consola, nos orienta. Estamos aqui, nessa manhã de quarta-feira, com o coração, os corações felizes por podermos ter essa grande oportunidade. Pai, que nós possamos sair daqui hoje renovados, que possamos reavaliar tudo em nossa vida, todas as nossas atitudes, que podemos sempre fazer a opção do bem, caminhando no bem e nos sentindo sempre cada vez mais felizes. Pai, abençoa a nossa querida oradora do dia de hoje, Denise, que ela possa ser intuída, sustentada e guiada para que ela possa nos trazer o melhor do seu estudo para o dia de hoje. Com a certeza que sairemos daqui muito melhor do que chegamos, te pedimos a toda a espiritualidade querida dessa casa, a nosso querido Mestre Jesus, mas principalmente a Ti, Pai, a permissão para iniciarmos o nosso estudo do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora, a nossa querida Denise, né, vai expor tudo que ela estudou aqui para a gente, para que a nossa semana de reflexão, né, pelo dia, agora o feriado, o Dia dos Mortos, que possa nos ajudar a compreender melhor, sempre melhor, né, toda essa dinâmica. Então, com a palavra da nossa querida Denise. Bem, meus irmãos, bom dia. Que a paz de Jesus continue conosco. O nosso tema foi dado como Dia de Finados. E eu me lembro muitos anos atrás, que eu vim aqui no Leon Denis, porque hoje eu sou do Abigail, né? Lá mais perto para mim, que é ligado aqui, mas é mais próximo. E eu assisti uma palestra do professor José Jorge, e ele falou que esse dia não deveria ser o dia dos finados, deveria ser o dia dos continuados. E isso eu gravei e nunca esqueci, porque dos continuados, né? Porque se a morte não existe, então não é dia de finados, é o dia dos continuados, né?
E eu gravei isso aí, essa frase, e isso tem feito parte da minha vida sempre. Né? Sempre que vai falar dia de finados, vem aquela vozinha dele na minha cabeça. Não é dia de finados, é o dia dos continuados. Então, nós vemos assim, porque aqui na nossa cultura ocidental, né, nós associamos muito a morte àquela coisa da perda, né? Morreu, eu perdi, eu estou sofrendo, né? E fracassou. A cultura ocidental traz muito essa ideia para a gente, né? A morte é ligada ao fracasso. Por quê? Porque é muito ligada ao lado material da vida, né? E aí a gente acha que é um fracasso. Morreu, né? Você fracassou na situação. E a gente vê que com a doutrina espírita, né, nós vamos mudando nosso ponto de vista, né? E vamos aclarando as nossas ideias acerca, né, dessa informação que Jesus já trouxe há tanto tempo para nós e que nós agora estamos tendo a oportunidade, né, de meditar sobre isso. Em relação, né, a essa mudança de ponto de vista, eu tenho uma grande amiga, praticamente uma irmã, que o filho dela desencarnou muito jovem, com 16 anos. E ele era assim, um menino maravilhoso, era uma pessoa muito boa, muito inteligente, e era o filho único dela, né? E ela, depois conversando comigo, ela falou assim: Denise, eu, assim, me sinto muito em paz, né? Em relação ao desencarno do Alex, porque ele agora já está até trabalhando, né? Já temos notícia dele. Ele está no mundo espiritual trabalhando, lá com um grupo de jovens e tal. Mas ele era um menino, ele tinha uma facilidade muito grande para as coisas eletrônicas, sabe? Todos os jogos, e como ele era um filho único, né, ela tinha uma oportunidade de proporcionar isso a ele. Então, logo que surgiu videogames e jogos, ele tinha todos. E ele pegava assim, de primeira vez ele já conseguia ir passando todas as fases, já conseguia, né, um desempenho assim fantástico, né? Se ele passasse num lugar que tivesse umas maquininhas daquela de jogo, ele entrava naquelas maquininhas e ele ganhava assim com uma facilidade enorme. E depois que ele desencarnou, ela falou assim para mim: Denise, eu estou assim tão tranquila, porque eu tinha tanto medo dessa facilidade dele para esse jogo, o que isso poderia trazer mais tarde para ele. Ela disse: isso era uma preocupação tão grande que eu tinha. Naquele momento da juventude era uma diversão. Ele estudava, se divertia, tudo bem. Ela disse: mas eu tinha um medo terrível dessa facilidade, porque era uma facilidade muito grande. Ela disse: eu não sei o que é isso que ele já trouxe com ele, né, dessa facilidade tão grande para os jogos. E ela disse assim: eu tinha muito medo disso. Então, eu hoje sei que ele está, né, tá livre dessa situação. Então, a gente vê como é que a doutrina espírita mostra para nós, né, um outro ponto de vista. A gente vê que, de repente, a gente não pode afirmar categoricamente, mas, de repente, continuar é que seria um grande fracasso para ele, né? E no que desencarnou, ele agora está lá, trabalha, está nas atividades dele, se prepara, daqui a pouco retorna. Então a gente vê que quando a gente para, né, para fazer essa análise em relação à morte, ao desencarno, é para a gente trazer para nós, né, todas essas reflexões, toda essa mudança de ponto de vista. Então, aí o coração da mãe, a gente sente saudade? Sente. Mas, ao mesmo tempo, você sente uma tranquilidade, que você sabe que seu filho está bem, está lá na atividade dele e tal, e você não sabe, né, se realmente ele estaria tão bem se continuasse aqui. E aí nós vemos, né, que Deus, mesmo através da ciência do nosso dia a dia, a gente vê que a gente vem recebendo, né, umas informações que a gente não, às vezes não capta muito bem, né? Quando a gente estava lá na escola, lá bem jovem, a gente aprendeu aquela lei, né, que Lavoisier trouxe para nós, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a gente às vezes ficou assim, só com essa lei voltada ali para o lado, né, da escola, e a gente não percebeu que essa é uma lei divina. Né?
esse cientista, ele trouxe uma lei para nós, que é a lei de Deus, que é assim que funciona mesmo. Nós não criamos nada, né? Tudo é criação divina, mas nada se perde, né? Então, aquilo que a gente pensa que acabou, se transformou em alguma outra coisa, mas não acabou. E a gente deve isso a quê? A perfeição divina e ao amor, né? Que Jesus veio trazer para nós, né, essa figura do Deus Pai de amor. Então, se ele é esse Pai de amor, ele jamais criaria alguma coisa para que ficasse perdido. Chegou aquele momento que se perdeu, acabou, não volta mais, aniquilou, né? Então, a gente vê o quanto a gente precisa realmente, né? E o quanto a doutrina traz essa oportunidade para nós, né? De nós pararmos e ficarmos analisando, né? Tudo isso. Então, o que ocorre conosco é uma morte biológica, né? Então, a parte biológica ali, a morte está ligada só a essa parte biológica. Agora, a doutrina nos traz uma outra informação, né? Para nós ficarmos muito atentos, né? E Leon Denis fala isso aqui nessa página de hoje, né? Qual é o tipo, em que faixa psíquica que nós estamos mantendo a nossa vida, né? Porque é essa faixa psíquica que nós alimentamos enquanto estamos aqui, encarnados, né? É ela que vai nos trazer, vai nos proporcionar as sensações quando nós sairmos do corpo físico, né? Por quê? Porque com a morte não acontece mágica, né? Não é magia. Que, então você morreu, você gostava de uma série de coisas, se comportava dessa maneira, pensava dessa maneira, sentia dessa maneira. Mas a partir do momento, né, que ocorreu a morte biológica, aconteceu uma magia, né, que você vai receber contribuições que você não se preocupou em desenvolver. Então, é isso que a doutrina traz muito para nós, né? Porque nós já temos tudo aqui dentro, né? E aí, quando a gente para analisar isso, quer dizer, nós não precisamos ir buscar lá fora. Está tudo aqui. O que nós precisamos é ter coragem para desenvolver tudo isso, né? Então, essa coragem, né? Esse ânimo, essa fé, essa determinação é que nós necessitamos, né? Por quê? Porque de acordo com esses interesses que nós vamos cultivando, as ideias que nós vamos alimentando, né? E isso que nós vamos levar para o nosso clima de atividade no mundo espiritual. E a gente vê que muitas das vezes quando a gente está com determinadas preocupações, determinados problemas, escreve para o mundo espiritual, aí eles falam para nós assim, né? Trabalha, né? Estuda. Então a gente vê que eles querem nos manter nesse clima, né, de trabalho, de atividade o tempo todo. Por quê? Porque quando a gente se mantém nesse clima, né, de boas leituras, e estou vendo que meu pensamento hoje não está muito legal, então eu vou procurar ler, vou procurar, né, ver coisas que possam me ajudar, né? A gente agora tem essa facilidade, né? Ou é uma televisão smart que a gente pode ver, assistir as palestras ao vivo, ou é no próprio telefone, né? A gente bota ali o telefonezinho, vai no YouTube, as palestras estão lá, a gente coloca, viu que não está muito bem, você já tem como, já tem recursos, né? Para que a gente possa mudar o nosso pensamento e mudar o nosso sentimento, né? Isso vai nos ajudando para que nós possamos manter essa atividade constante, esse pensamento sempre em atividade, mas sempre voltado para uma faixa psíquica que nos mantém em equilíbrio, né? Então nós temos recursos e nós temos que usar esses recursos que nós temos, né? Porque os recursos estão todos aí. A gente vê que a casa agora grava as palestras, coloca lá, então vamos aproveitar isso. Eu não posso ir, mas nem posso assistir naquele momento, mas no momento que eu puder, eu posso acessar lá e posso assistir. Então, é toda essa facilidade que a espiritualidade vem trazendo para nós. Por quê? Porque nós vamos trabalhando essa faixa de atividade para que quando aconteça de nós termos que retornar,
né, para o mundo espiritual, a gente já vai nessa faixa de vibração, né? Eu assisti ao estudo que a Luzia Matias fez aqui, e ela citou até a mensagem, né, da nossa companheira, a irmã da Neuza, que quando desencarnou... Não, a Elvira, que quando ela desencarnou, ela mandou mensagem, né, que eles chegaram, os espíritos lá, né, doutor Herman, Altivo e tal, e chamaram ela logo para o trabalho. Pô, não vou nem descansar um pouquinho? Não vai não, porque a faixa de atividade que você estava aqui é a faixa de atividade que você vai continuar lá. Então a gente vê que é isso, né, que os espíritos estão querendo trazer para nós, né, para que nós possamos mesmo interiorizar isso, para que a gente possa, né, se preparar. Porque a gente sabe que lá no mundo espiritual, a misericórdia de Deus, ela se manifesta para todos nós, né? Através de quê? Através dos recursos desses companheiros que estão lá, que são os obreiros de Deus, os obreiros do bem, que vão amparar, vão inspirar, vão socorrer, né? Vão levar para os núcleos de tratamento. Sim, tudo isso, todos esses recursos estão lá, mas primeira coisa, a gente vai ter que aprender a sintonizar com isso. E a gente aprende muito isso com André Luiz, né? Por que André Luiz passou 8 anos naquela situação de dificuldade? Porque ele não conseguia fazer essa sintonia, né? O socorro estava ali. Mas se você não oferece a oportunidade do socorro chegar até você, o Clarencio não chegou ali naquele momento. Clarencio estava ali o tempo todo. A mãe estava ali o tempo todo. Então os recursos estavam ali, mas ele não conseguia acessar os recursos. Por quê? Porque ele estava voltado para dentro dele mesmo, para as situações no mundo espiritual, para todas aquelas situações que a gente aprende quando a gente estuda ali o livro Nosso Lar, né? Então a gente vê, né, que o recurso vai acontecer, mas até para a gente poder, né, facilitar que esse recurso chegue logo, a gente precisa ir trabalhando aqui uma sintonia, uma faixa psíquica tal, de atividade, né, para que a gente possa depois já estar preparado para dar continuidade a isso. Então nós vemos, né, que Dr. Herman tem mensagem que ele nos orienta muito, né? Qual é a posição mental que nós, né, espíritas, devemos assumir nesse dia, né? Hoje é o dia de finados, então é aquele dia que eu tenho que ficar triste, desesperada, não sei o quê. Não. Ele diz, nós já somos espíritas, nós já sabemos que a morte não existe, nós já sabemos que a vida continua. Leon Denis traz isso naquele livro Problema do Ser muito claramente para nós, né? Que não, se houver essa necessidade, né, e essa vontade, mas eu gosto de ir lá no cemitério, vá, mas não fique achando que você só vai se comunicar com seus afetos indo lá. É isso que nós temos que ter essa convicção, essa certeza, né, de que eles, muitas das vezes a gente vai até lá e eles nem estarão lá, porque estarão em outras atividades e tal, e vão nos encontrar em outras situações. Então, a gente vê que Dr. Herman vem dizer isso. Nesse dia, vamos elevar a Deus, elevar a Jesus, o nosso pensamento, né, por aqueles a quem nós amamos. Claro que a gente nem eleva só nesse dia, né? A gente está sempre lembrando, está sempre, né, em sintonia com eles, pedindo por eles e tal. Mas, principalmente nesse dia, ele dá essas... né, ele traz essas posições para que nós possamos, né, guardar essa lembrança desses nossos afetos, mantendo esse clima de integração com eles, de saudade, mas uma saudade saudável, né? Uma saudade otimista, sabendo, né, que a gente vai ter possibilidade de se reencontrar. Né? Então isso aí é muito bom, isso aí é maravilhoso, né? Porque saudade a gente tem mesmo, e é saudável ter saudade,
né? Mas a gente não tem aquela saudade sofrida, daqueles questionamentos, por quê, né? Então, inclusive essa minha amiga que eu contei do filho, logo que nós conversamos sobre o caso, ela falou para mim assim, Denise, eu nunca perguntei a Deus por que comigo. Eu sempre falei, por que não comigo? Então, ela me deu uma lição de vida assim, porque eu nem sabia que ela era tão forte, né? Então, ela colocou essas frases assim para mim, que eu achei isso aí perfeito. Ela disse, eu nunca perguntei a Deus poxa, Deus, por que comigo? Logo eu, que tinha só esse filho. Ela disse, não, eu sempre pensei, por que não comigo? Se acontece com outras pessoas, por que não comigo? Então, né, olha só como é que a gente vai passando, né, a entender, né, esses momentos, essas situações, e isso vai aliviando, né, o nosso coração. Então, o Dr. Herman fala assim, nesse dia, aqueles que têm tarefas a realizar, realizem suas tarefas. Né? Realizem suas tarefas com muito respeito àquela tarefa, né? E cumpra até aquela tarefa, né? Se for uma tarefa de fazer o bem, de você estar numa atividade, num trabalho do bem, cumpra aquela tarefa, né? Em memória até aqueles companheiros. E a gente vê que o Dr. Herman fala isso, e o Dr. Bezerra de Menezes nos ensinou isso na prática, né? E aí, quando a gente aprende, vai chegar um momento da gente aplicar, né? Porque quando eu estudei sobre o Dr. Bezerra, né, eu achei assim fantástico, né? Você sepulta uma filha e à noite vai fazer a sua tarefa, vai para a FEB, vai fazer o que você tem que fazer, né? Suas tarefas aí de atendimento e tal. E para que a gente estuda isso? Para quando acontecer com a gente. É para quando acontecer com a gente. Não é só o Dr. Bezerra, né? Então, é um exercício, né, que a gente precisa fazer também, né? Então, essas coisas que nos marcam muito, depois a gente vai ter oportunidade, né, de passar por elas para que a gente possa ver se a gente vai enfrentar mesmo daquela forma que a gente achou que é a forma que tem que ser feita, né? E aí aconteceu comigo. Né, eu perdi um irmão há pouco tempo e no dia do sepultamento dele era o dia da visita aos doentes. E aí? Você dava horário perfeitamente, né? Sepultou lá e depois você sai e vai fazer visita aos doentes. Por quê? Porque os doentes estão precisando da gente. Os doentes, só quem já passou sabe o que é você estar lá esperando uma visita, né? Então, é uma tarefa que a gente só não faz mesmo quando não puder, mas que não tiver nenhum tipo de solução. Porque enquanto tiver oportunidade de ir com dificuldade e tal, mas a gente tem que ir, né? Então, aí vem essa oportunidade, né? Aí você faz o quê? Ah, não, mas eu não vou não, porque eu estou tão abalado. Não, vamos sim. Temos que fazer, porque o outro está lá, está na dor. Né? Aquele já resolveu a situação dele, mas o outro não. O outro está lá, então nós precisamos pensar. Então é isso que o Dr. Herman está falando para nós. Tem uma tarefa a realizar nesse dia, realize essa tarefa, cumpra a sua tarefa. Né? Cumpra a sua tarefa com respeito, com carinho e até dedicando, né, aquela tarefa, aquele espírito, que vai ser muito bom para eles, né? Então, nós vemos que isso aí é uma forma de caridade, né? E nós temos essa oportunidade de praticar caridade até nesses mínimos gestos que a gente acha que não vai significar nada, mas que os espíritos falam para nós que significam muito, né? Então, a gente entende perfeitamente, né? Por que a doutrina traz essa certeza, essa convicção, né, de que nossos afetos não estão mortos? Primeiro que quando a gente sonha com ele, ninguém sonha com ele morto. Quando a gente sonha com quem já está no mundo espiritual, a gente não sonha com ele paradinho, morto lá, né?
Ele está sempre fazendo alguma coisa, ou conversando com a gente, ou a gente visitando. Mas eles nunca estão. A gente não sonha com aquela pessoa morta. Eu nunca ouvi ninguém chegar para mim e dizer assim, não, mas eu sonhei com fulano, e fulano estava lá, mortinho, dentro do caixão e tal, não sei o quê. A gente não tem esse tipo de sonho. Né? Então, a gente vê que realmente a gente tem essa convicção de que a morte não existe. E Jesus trouxe para nós, né, essa certeza através de várias passagens, né, que ele nos trouxe no seu evangelho, na sua caminhada aqui, e através das suas pregações, e em oportunidades também que ele veio mostrar que a morte não existe. Né? Ele apareceu lá para Maria, né? Ele depois não se materializou para os discípulos e falou para Tomé assim, toca em mim, se você não está acreditando que sou eu, né? Toca aqui para ver se sou eu mesmo. Então, quer dizer, Jesus veio nos trazer essa certeza. Se ele é nosso modelo, é nosso guia, né? Então, a gente precisa, né, manter essa convicção de que realmente a morte não existe, né? E precisamos meditar nesse amor de Deus para conosco, né? Porque Jesus veio nos trazer esse Deus Pai, né? Esse Pai de amor, que elaborou uma lei toda baseada no amor. Tanto que a gente, quando se afasta desse sentimento, a gente está se afastando da lei. Então, a gente vê que a gente precisa meditar muito sobre esse amor de Deus para conosco, né? Esse amparo constante, né? E entender por que as situações acontecem. Quando a gente está dentro da doutrina, a gente tem a oportunidade de estudar, né? De fazer os cursos. E aí a gente vai entendendo, né? Os porquês de todas as situações. Ontem, lá na nossa casa espírita, foi o dia da prece dos desencarnados. Toda última terça tem. E nós fazemos um estudo lá com a nossa companheira Neide, dos livros de Dona Ivone, né? E nós estamos estudando aquele livro Tramas da Obsessão. Então a gente vê, né, ontem a gente entrou na parte exatamente que vai se explicar o porquê de todas aquelas situações, né? Então a gente começa a perceber esse amor de Deus. Por que ele permite determinadas coisas? Por que não permite outras? Por que aconteceu? Porque a gente sabe que nada, né, nada acontece, nem por acaso, nem sem a permissão de Deus. E sempre que vai ter, aquilo ali vai ter alguma utilidade. Se não tiver utilidade, não vai acontecer. Então, nós vemos, né, que nós precisamos muito meditar sobre esse amor de Deus e sobre a gratidão que nós precisamos ter a essa doutrina. Porque essa doutrina, ela nos traz assim, nos oferece, né, um consolo tão grande, uma paz tão grande, quando a gente entende sobre continuação da vida, né? A vida continua. Sobre a possibilidade da gente ter esse contato com os nossos companheiros desencarnados, né? A gente pede lá notícia, vê uma notícia e tal, e a gente alivia o nosso coração, né? Então, tudo isso, né, é para quê? Para que a gente possa firmar a nossa convicção, a nossa certeza. Ninguém vai morrer e vai desaparecer. E vai continuar vivo, né? É só que muitos de nós, como eu, por exemplo, não têm os olhos de ver. Alguns têm. Eu, por exemplo, não tenho. Mas a gente tem que ter essa convicção, né, de que as coisas não desaparecem. Então a gente vê que por que a morte é essa ocorrência inevitável? A morte é essa ocorrência inevitável exatamente porque Leon Denis falou isso aqui para nós. O homem é um ser progressista. Se eu tenho que progredir, eu não posso ficar aqui para sempre. Se eu tenho que progredir, eu não posso vir aqui uma vez só. Né? Eu tenho que ficar vindo, retornando, me preparando, volto, venho, aprendo mais um pouquinho, volto, retorno. Então é por causa disso, né, que a gente sabe que a morte é uma ocorrência inevitável. Então ela pode vir,
né, em decorrência de uma enfermidade, ou ela pode vir em decorrência de outros fatores, né? Mas isso aí vai fazer parte da experiência que aquele espírito precisa passar, né? Nesse momento ali do desencarne. E uma coisa boa é assim, que Leon Denis fala para nós no livro do Problema do Ser, que os espíritos falam, né, que a morte não dói, né? Morrer não dói. E aí a gente fica assim, meu Deus, mas então por que a gente tem tanto medo, né? Porque morrer não dói. Mas a gente tem medo de morrer. E aí, graças a Deus, eu agora sim, praticamente estou me libertando desse medo. E eu tive uma contribuição muito grande para isso, né? Porque houve uma época que eu fiquei muito doente e tal, e depois eu tinha uma cunhada que cuidava de mim, né? Quando eu estive muito doente. Logo que eu pude sair do hospital e tal, ela aí ficou doente. Ela que estava super saudável, cuidou de mim, ela ficou muito doente. E foi assim, muito rápido, né? Ela, sabe, muito rapidamente, ela teve um câncer muito sério e ela desencarnou muito rápido. Mas antes de desencarnar, nós éramos muito ligadas e nós estudávamos o Problema do Ser lá no Abigail. E ela teve uma experiência de quase morte. E eu digo assim, meu Deus, aquilo ali foi para mim, para me ajudar, né? Porque ela me contou, e foi assim, num dia de Natal, ela teve essa experiência de quase morte. E ela, depois me contando, ela falou assim, Denise, é bom demais. Nossa, mas é muito bom, eu não queria voltar, não. Eu não queria. E o meu sobrinho, filho dela, que estava com ela, falou assim, tia, mas não teve nada disso. E ela dizia assim, né, contando, que ela disse assim, olha, eu me vi num lugar tão maravilhoso, mas era uma paz, era uma coisa tão boa, né? Você sair daquele corpo doente, daquele corpo sofrido, né? Ela disse, mas era uma coisa tão boa, tão maravilhosa, e eu já estava assim, né? Tinha aquela mão me pegando, e eu já estava indo, e eu já estava com metade do lado de lá, de repente, eu ouvi aquele grito assim em mim, né? Volta, volta. Aí o meu sobrinho falou assim, tia, não teve isso, ninguém gritou. Né? Era a médica ali que estava tratando para ver se ela retornava, mas ela ouviu o convite espiritual, né? Então ela ouviu aquele volta, né? E ela voltou. Ela disse assim, olha, mas que coisa maravilhosa. Isso aconteceu, né? No dia 24 de dezembro, ela desencarnou no dia 12 de janeiro. Então a gente vê que eu falei assim, gente, isso foi para mim, né? Porque ela me deu uma paz, a partir desse momento eu fiquei tão tranquila, eu falei, meu Deus, uma pessoa que eu confio, né? E que passou isso para mim, ela disse assim, olha, é bom demais, você não quer voltar não, você só volta porque te fazem voltar, porque senão você não quer voltar. Então a gente vê, né, que esse medo, a gente precisa, né, tirar de nós esse medo, porque Leon Denis já fala isso no livro também, morrer não dói, os espíritos falam isso, morrer não dá. E a gente já faz esse ensaio toda noite, né? Quando a gente vai dormir, né? É um momento agradável para nós e nós estamos treinando. Então, aquele momento ali, e os espíritos falam isso, é esse treinamento aí. Então, não vamos, né, nos preocupar de você ficar o tempo todo, estou preocupada, estou com medo. E aí a gente vê que esse, né, triunfo da imortalidade do espírito, ele se processa em que momento? No momento que a gente desperta lá no mundo espiritual, né? Então, quanto mais a gente estiver tranquilo, quanto mais a gente aprender sobre isso, quanto mais, né, a gente se preparar para isso, né, mais cedo a gente vai ter oportunidade de despertar, né? E aí a gente vai perceber, né, todo esse triunfo da imortalidade sobre a morte do corpo físico. Porque a morte do corpo físico é só um evento biológico, né? Mas a gente vai continuar a nossa vida como espírito imortal. Então a gente vai ver, os espíritos falam, né, que quando a gente desperta lá na dimensão espiritual e se dá conta dessa sobrevivência, aí diz assim, ó, o espírito, né, ele percebe
o significado da vivência no corpo, né? E a gente já está tendo a oportunidade de entender sobre esse significado ainda aqui no corpo. Então, olha como a gente tem que valorizar, né? Quando tem lá no nosso evangelho, que a gente estuda lá, e tem um item que, né, que fala assim para nós, tem um item que o estudo é assim, cuidar do corpo e do espírito. Então, o quanto é importante a gente entender isso, né? O significado da nossa existência corporal, a gente cuidar do nosso corpo, mas não abrir mão de também cuidar do nosso espírito, né? Por quê? Porque esse corpo é importantíssimo para esse momento, todo esse aprendizado, todas essas experiências que nós estamos vivenciando. E o nosso espírito é importantíssimo para a gente dar continuidade a essa caminhada. Então a gente vê que é isso, né, que os espíritos falam para nós, porque quando a gente chega lá no mundo espiritual, a gente faz aquele balanço, né, daquelas realizações que foram aqui, né, a nossa jornada, e aí a gente continua a perceber, né, o amor de Deus por nós, que os espíritos falam assim, aquelas experiências que nós tivemos, que nos trouxeram felicidade, tranquilidade, e diz assim, isso aí a gente, como espírito, vai aprofundar o nosso entendimento dessas experiências. Então, olha bem, os momentos de felicidade, a gente aprofunda o entendimento desses momentos. Ele diz assim, e aqueles outros que a gente poderia ter feito melhor, a gente até confere, né? Eu podia ter realizado melhor, mas a gente confere, para quê? Para se fortalecer para uma outra oportunidade, a gente fazer o certo. Mas se aprofunda naquelas que a gente fez bem. Olha o amor de Deus por nós, coisa maravilhosa. Né? Então isso aí é fantástico. Então a gente vê que eles falam para nós, né, que aí o espírito ele fica feliz, ele fica muito alegre, porque ele percebe assim, eu posso me autorrealizar. Eu posso me auto-iluminar. E aí a gente vê o quê? Prova de confiança de Deus em nós, né? Prova de amor. Porque Ele sabe que nós vamos dar certo. Né? Nós fomos criados para dar certo. Não tem escapatória, nós vamos dar certo. Né? Então, é isso que a gente percebe, mesmo quando a pessoa vive de uma maneira incorreta e lá e tal, mas ela vai dispor de recursos para que ela possa promover sua autorrecuperação. Né? Eu quero, então eu vou me modificar, eu vou fazer diferente. Né? Então, tudo isso, né, a gente passa a compreender e aí a gente entende, né, e tem que trazer para dentro de nós, para o nosso entendimento com muita profundidade, né, assim, poxa, mas e aquilo, né, onde eu errei muito, então eu vou ter que vir assim, dessa forma, dessa maneira. Aí a gente lembra lá, né, no Evangelho que diz o quê, hein? O amor cobre a multidão de pecados. Né? Então vamos desenvolver o nosso sentimento de amor. Né? Porque a gente não precisa ficar se resgatando com a lei só com dor, dificuldade, não. A gente tem a forma do amor para resgatar, né, com a lei. Então a gente vê que há em toda a criação, tudo, e em todos, essa fatalidade, né, de quê? Da perfeição, da felicidade e da imortalidade. Tudo que Deus criou é para ser imortal, é para ser perfeito, é para ser feliz. Não tem nada que a gente olhe que diga assim, ai, mas isso aí não vai ter jeito. Sempre vai ter. Né? E por quê? Porque o homem é um ser progressista e a gente sabe que quando a gente chega a essa fase hominal é porque já passamos pelas outras. Então, fomos criação de outra forma. Então, a gente vê que tudo continua. Né? Tudo progride, tudo vai... Então, a gente vê que desde que a vida foi iniciada, lá no princípio, lá, material, iniciou ali, ela não vai terminar nunca mais. Né? Ela só vai caminhar para o progresso. Não tem maneira mais de terminar.
né? E o espírito, né, como espírito, nós somos essa criação do amor de Deus, destinados a quê? A sermos felizes, né? Nossa destinação é essa, é a felicidade. Não tem outra forma, né? Então, aqueles que hoje, né, e que no dia de finados são considerados lá os mortos, eles não estão mortos, eles estão vivos. Cada um vivenciando uma etapa, né? Alguns estão lá num processo de avaliação dos atos, né? Outros já estão em tarefas de trabalho, de estudos, né? Outros já estão se preparando para poder retornar de novo ao mundo material, mas ninguém está morto. Está todo mundo vivo, né? Por quê? Porque a morte não consegue destruir a vida. Por quê? Porque a vida é criação de Deus. Deus não criou a morte, Deus só criou a vida. Então a morte nunca vai conseguir destruir a vida por isso. Porque ela não é uma criação de Deus, né? A criação de Deus é a vida. Vida sempre. Então é transformação. Aquilo que a gente deu o nome de morte é só uma mudança, né? A gente deixou de ver, achou que acabou, mas não acabou, né? Continua sempre. Então, quando ocorre esse fenômeno da morte física, o que acontece? O espírito se liberta e volta à vida espiritual. Que os espíritos sempre disseram para nós que é a verdadeira vida, né? Que essa aqui é só uma cópia, mal feita, né? Então, que a verdadeira mesmo é a vida espiritual. Então a gente vê que a ausência do corpo físico não impede a presença dos nossos, né, amigos ao nosso lado. Só porque não tem corpo, né? Mas eles estão vivos, então eles estão sempre presentes. E eles, onde estão, eles recebem, né? Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, né? Eles recebem. Aí nós temos que ter o cuidado do que nós estamos enviando, né? Estou enviando pensamentos de tranquilidade, de paz, estou sentindo falta, né? Estou com saudade, mas estou otimista em relação a um reencontro, em relação a que eles estejam bem, né? Então, a gente, é dessa forma que a gente tem que começar, né, a enviar para esses companheiros, né, o nosso pensamento, porque eles também sentem saudade de nós. Né? Não é, a gente não vai achar assim, então eu fiquei aqui cheia de saudade, né, e eles foram, e nem se lembram mais da gente. Claro que lembram, eles também têm saudade. E nesses momentos a gente vai trocar energia, vai trocar vibração. Então eu tenho que ter aquela saudade saudável que eu estimule, né, a esse meu afeto a continuar onde ele está, com as suas atividades, aproveitando o máximo possível, porque é assim que a gente vai permanecer também. Né? Então é dessa forma que a doutrina, né, traz para nós esse entendimento, que nós possamos envolvê-lo sempre nas nossas memórias de carinho, mas de otimismo, de fé, de confiança. Né? Então, guardando a certeza de que amanhã a gente vai ter possibilidade de se reencontrar. E Joana de Ângeles fala para nós que sempre que a gente tiver essa saudade, a gente buscar iluminar essa nossa saudade com a luz da oração pelos nossos amados imortais. Ela diz assim, lembre-se que seus amados são imortais. E aí, eu vou terminando, para a gente poder meditar, com uma página que eu achei assim, fantástica, de Emmanuel, desse livro aqui, Na Era do Espírito. E Emmanuel fala para nós o seguinte, o tema é oração pelos quase mortos. Porque nós, né, achamos que nós aqui estamos sempre, né, querendo orar pelos nossos irmãos. Então nós vemos que a recíproca é verdadeira, porque eles também oram por nós. E aí Emmanuel diz assim, é uma prece. Senhor Jesus, enquanto os irmãos da terra procuram a nós outros, os companheiros desencarnados, nas fronteiras de cinza, rogando-te amparo em nosso favor, também nós,
de coração reconhecido, suplicamos-te apoio em auxílio de todos eles, principalmente considerando aqueles que correm o risco de se marginalizarem nas trevas. E aí Emmanuel vai mostrar para nós que assim como daqui, né, a gente fica orando por eles lá, eles também estão de lá e orando para nós. Então essa prece são os espíritos desencarnados fazendo por nós, que estamos encarnados, que somos os quase mortos. E aí ele fala assim, ó, pelos que perderam a fé, recusando o sentido real da vida e jazem quase mortos de desespero. Pelos que desertaram das responsabilidades próprias, anestesiando transitoriamente o próprio raciocínio e surgem quase mortos de inanição espiritual. Pelos que se entregaram à ambição desmesurada, a se rodearem sem qualquer proveito dos recursos da terra e repontam do cotidiano, quase mortos de penúria da alma. Pelos que se hipertrofiaram na supercultura da inteligência, gelando o coração para o serviço da solidariedade e aparecem quase mortos ao frio da indiferença. Pelos que acreditaram na força ilusória da violência, atirando-se ao fogo da revolta e se destacam quase mortos de angústia vazia. Pelos que se perturbaram por ausência da esperança, confiando-se ao desequilíbrio e se revelaram quase mortos de aflição inútil. Pelos que abraçaram o desânimo por norma de ação, parando de trabalhar, e repousam quase mortos de inércia. E pelos que se feriram, ferindo os outros, encarcerando-se nas cadeias da culpa, e estão quase mortos de arrependimento tardio. Senhor, para todos os nossos irmãos que atravessam a experiência humana, quase mortos de sofrimentos e agravos, complicações e problemas criados por eles mesmos, nós te rogamos auxílio e bênção. Ajuda-os a se liberarem do visco de sombra em que se enredaram e traze-os de novo à luz da verdade e do amor, para que a luz do amor e da verdade lhes revitalize a existência, a fim de que possam encontrar a felicidade real contigo, agora e para sempre. E aí, né, o irmão Saulo faz uma reflexão em cima dessa prece que Emmanuel fala, que os desencarnados fazem por nós encarnados. Esse irmão Saulo termina trazendo essa reflexão para nós. Ó. A oração de Emmanuel pelos quase mortos não é uma peça de efeito religioso ou literário. É um sinal dos tempos, revelando-nos que do outro lado da vida, aqueles que em nossa ignorância chamamos de mortos, velam pelos quase mortos da terra. E pedem a Deus por eles. O verdadeiro morto não é o que deixou seu corpo no túmulo, mas o que se serve do corpo para viver na terra como um morto ambulante. Que essa oração nos lembre, neste finados, as palavras de Isaías: os teus mortos viverão. Então, né, que Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos sustente, né, para que nós possamos, né, realmente ter essa convicção, né, de que os nossos mortos estão vivos. Né? E assim como nós oramos por eles, eles também estão lá orando por nós. Então vamos trocar, né, essas energias, essas vibrações de amor, de paz, de harmonia, de saudade, de estímulo, de ânimo. Né? Que eles, um ânimo para as realizações de lá.
e nós com ânimo para as realizações daqui. Então, que Jesus nos fortaleça, né, nos ampare e nos sustente sempre. Muita paz, meus irmãos. Realmente, muito obrigada, querida Denise, por esse estudo maravilhoso, né? E o que mais ficou marcado hoje para mim foi a saudade otimista, né? Isso foi muito bom. Obrigada. E agora vamos passar para a leitura do livro, né, Fonte Viva, de Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel. É a lição 31. E o comentário, né, sobre esse capítulo vai ser feito pela nossa querida irmã Penha. E no momento, que é o nosso momento especialíssimo do passe, ela fará essa reflexão sobre esse capítulo, né? O título é Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, Timóteo capítulo 2, versículo 6. Há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos, em muitos lugares, os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e do socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha ele cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador, dedicado às próprias obrigações, será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Então, agora, depois dessa leitura dessa linda página, os nossos irmãos médiuns vão se posicionar para o trabalho do passe. Pedimos aos nossos irmãos de outras médiuns de outros lugares que, por favor, não, de outras casas espíritas, que não deem passividade a nenhuma reação nesse momento, porque não é a esperada pela nossa casa. Então, o nosso trabalho vai seguir, e esse é o momento em que nós vamos olhar para dentro de nós mesmos, abrir o nosso coração, a nossa mente,
para que essa espiritualidade tão querida dessa casa possa cuidar de nós. Esse momento é muito especial, então vamos cuidar dos nossos pensamentos, da nossa energia, vamos pensar no bem, apenas no bem. E vamos nos reunir mais uma vez em uma oração. Amado Pai, querido Mestre Jesus, Leon Denis, espiritualidade tão querida dessa casa, estamos aqui nesse momento tão especial, com esses médiuns abnegados, que nesse momento vêm se doar para todos nós. Que esse momento seja mais do que especial, que ele possa ajudar, que eles possam nos incentivar no bem, que essa troca de energia possa encher todos os nossos corações, as nossas mentes, de alegria, de fé, de esperança e de otimismo em dias melhores. Tudo passa, tudo passará. Nós somos seres em progresso, aprendemos isso aqui hoje. E a partir desse progresso é que nós esperamos que a força de Deus nesse momento se apodere de nosso corpo e que nos fortaleça hoje e sempre. Agradecidos estamos por esse momento, Pai, e te pedimos a tua permissão para que esse momento especialíssimo do paz possa iniciar. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus e as bênçãos de Deus, nosso Pai, envolva a todos nós. Nós iremos falar um pouco sobre a lição de hoje, a lição que Emmanuel nos trouxe, falando sobre lavradores. Emmanuel, no início, nos diz que há muitas espécies de lavradores. E no Livro dos Espíritos, na questão 98, está lá: diferentes ordens de espíritos. Então, há muitas classes diferentes de espíritos. Lavradores somos todos nós. Emmanuel se refere a lavradores como se estivesse se referindo a nós, espíritos encarnados no planeta Terra. No livro Uma Carta de Bezerra de Menezes, na página 50, ele nos diz: nossa morada terrestre é um lugar de trabalho, onde viemos perder um pouco da nossa ignorância original e elevar nossos conhecimentos. Portanto, meus queridos, nós, quando encarnamos no planeta Terra, nós viemos para trabalhar as nossas deficiências, nossas imperfeições. Há até um ditado que muitos espíritas dizem, que ninguém veio à Terra para lazer. E isso é uma grande verdade. E Bezerra de Menezes está aqui nos lembrando que o trabalho é um dos maiores progressos da humanidade.
No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os trabalhadores do Senhor nos diz: chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Para a transformação da humanidade, felizes serão aqueles que, trabalhando no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo que não a caridade, seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Queridos irmãos, não podemos esquecer que somos espíritos lavradores das nossas imperfeições. Nós somos os lavradores que precisamos adubar a nossa bendita terra para semear o bem, ajudar os sofredores, os necessitados e trabalhar na construção do amor ao próximo. Plante o amor, que o coração, plante amor no coração, pois é lá que fica a horta. Joana de Ângeles nos diz que o salário de quem trabalha com Cristo é a paz da consciência correta. Portanto, meus queridos amigos, sejamos os lavradores do Senhor. Vamos cultivar essa terra bendita que está dentro de nós, a semente do amor, que devemos semeá-la para que a colheita seja bendita no nosso futuro, numa próxima existência. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. Não nos deixe perder uma oportunidade de trabalho, pois o trabalho que dedicarmos ao nosso próximo estará sendo semeado dentro de nós. Que Deus abençoe a todos. Então, mais uma vez, vamos nos reunir em uma oração para encerrarmos essa manhã de estudos e passes tão maravilhosa. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe a todos ao longo desse dia, da semana, e que em todos os lugares que nós estejamos hoje, quem estiver ao nosso redor, Pai, sinta o teu amor, a tua paz. Que possamos, Senhor, ser melhores do que fomos ontem. Que a lei de progresso seja o nosso lema. Que a nossa reforma íntima seja a nossa meta. Sabemos que seremos muito melhores amanhã do que fomos ontem. E que todo o ensino dessa linda manhã de quarta-feira
possa estar nas nossas mentes e corações, para que possamos aplicar no nosso dia a dia, fazendo o bem a cada dia, e que nós possamos alcançar a nossa meta, que é estar ao lado do Pai um dia. Que o nosso coração esteja cheio de alegria ao pensar, ao elevarmos o nosso pensamento aos nossos queridos que momentaneamente se foram da nossa vida, mas que estarão conosco em breve, todos reunidos no amor único de Deus. Então, pedimos a permissão de Leon Denis, dessa espiritualidade maravilhosa dessa casa. Pedimos também ao nosso querido Mestre Jesus, mas principalmente a Ti, Pai, a permissão para encerrarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.